acha goles e goles de líquidos corrosivos ou tortura-se barbaramente nas apostas desportivas ou nos jogos alucinantes. Atravessa a vida física como um doido, numa incontrolada ansiedade pelos prazeres daninhos e conquista de independência econômica, terminando crucificado sob as enfermidades produzidas pelos vícios, imprudências e o cortejo de mazelas psíquicas e morais, que cultua incessantemente. Enquanto enxerga a civilidade no pergaminho acadêmico, esticado em luxuosa moldura, e a aristocracia no charuto caríssimo, através do qual Freud descobriria do homem de hoje a sublimação do velho pajé mascador de folhas de mato, o homem da terra ri e se afasta, exatamente, dos valores reais da vida superior do espírito. Considera-se o glorioso cidadão do século XX e queda-se, entusiasmado, ante o poder assombroso da ciência humana, que acredita poder causar perturbações planetárias e dificultar a obra harmoniosa do Pai com o mau uso da força nuclear. No entanto, quantas vezes esse gigante terrícola tomba, fulminado, sobre o cheque que assina. Aqui, sob um rictus nervoso, cai apopléctico, empoeirando o casaco de veludo e custoso. Ali, após fartar-se em ruidoso banquete, falece de indigestão, sob as vistas do sacerdote chamado às pressas. É inegável que o ambiente pior ou melhor é sempre um ensejo oportuno para que se revele a índole psicológica e espiritual do homem, mas a verticalização do espírito há de ser conseguida essencialmente sob a influência magnética do sublime Evangelho do Cristo, e não através da verticalização da terra ou da melhoria do ambiente físico. Entretanto, como a cada um será dado conforme as suas obras, embora o indivíduo não se modifique completamente sob a ação do ambiente exterior, é indiscutível a influência que sobre ele exerce o meio em que vive, criando-lhe certos estados íntimos à parte. Ante essa relação entre o indivíduo e o seu exterior, não seria lógico que Nero ou Calígula, dois malfeitores, merecessem o mesmo clima esposado por Jesus. Do mesmo modo, não se justificaria a moradia de Francisco de Assis nos charcos dos mundos primitivos. É possível que Nero e Calígula não se transformem instantaneamente sob o céu do Cristo, assim como o abismo pantanoso e mefítico não perverteria Francisco de Assis. No entanto, ambos seriam afetados pelo meio. No primeiro caso, seria um favorecimento e, no segundo caso, uma situação nauseante e ofensiva à psicologia delicada do espírito santificado. As explosões atômicas e os efeitos kármicos. Pergunta: que poderias nos dizer sobre os efeitos que possam resultar para a humanidade terrena, das explosões atômicas? Ramatiz: assim que os técnicos siderais fizerem funcionar os refratores etéricos do mundo invisível sobre a crosta do vosso orbe, a energia que já está se corrompendo nas suas imediações astrais, obedecendo ao fenômeno do choque de retorno, incrustar-se-á nos agentes que a puseram em liberdade e nos que contribuíram, quer mental, quer fisicamente, para sua eclosão. A explosão atômica é portadora de poderosa energia que está sendo utilizada para fins controvertidos. Por isso, conforme a intensidade da ação provocada, dar-se-á reação em sentido contrário. Sábios, militares, políticos, confeccionadores, pesquisadores subvertidos, jornalistas que alimentam pela imprensa a ideia destrutiva atômica, defensores, e outros comprometidos mental e moralmente nas explosões atômicas, absorverão a carga deletéria na conformidade de sua atuação, mesmo que tenha sido de ordem psíquica. Sob o mecanismo kármico futuro, que calculamos num mínimo de 6.000 até 30.000 anos de purgação, esses infelizes terrícolas estarão funcionando como canais vivos, em cada reencarnação, para drenar o solo das toxinas e do deletério efeito do mau uso da energia nuclear. O corpo chagado, no porvir, sob a cruciante vertência do veneno letal, representará o fio terra no sacrifício carnal de conduzir para o seio da natureza a energia que lhe foi violentada e aproveitada para fim ignóbil,
qual seja o de romper os tecidos orgânicos das almas em aprendizado espiritual no vosso mundo. Pergunta: poderíamos saber se as atuais explosões da bomba atômica já estão produzindo enfermidades estranhas? Alguns dos nossos sábios dizem que não. Ramatiz: é lamentável a ignorância do sábio terrícola com relação à verdadeira natureza do homem, visto que se situa exclusivamente no campo das energias orgânicas visíveis e ignora que o poderio, a origem da forma e a sua ação no mundo exterior estão ligados ao delicadíssimo plano astroetérico que circunda e interpenetra o vosso orbe. Todas as reações que violentam o campo exterior da natureza terráquea concomitantemente perturbam as agregações harmônicas das energias astrais e etéricas que fundamentam a intimidade das configurações físicas. Sabem os espíritas, que a ingestão de formicida, por um deslocado, não só lhe destrói os tecidos orgânicos da laringe, esôfago e estômago, como faz também com que o formicida etérico astral, que é o duplo prefeito do corrosivo material, termine lesando o principal centro de forças dessas zonas do corpo etérico que, nesse caso, é o chakra laríngeo, o centro da palavra. Quando, no futuro, o suicida se reencarnar, a profunda lesão situada na laringe do perispírito dificultará a aglutinação das moléculas físicas, naquela região etérica ofendida, culminando por formar no corpo de carne uma laringe deformada, fendida ou com profunda chaga, como fruto da violência praticada anteriormente. É preciso não esquecer que o perispírito persiste, e também sobrevive à dissolução da matéria, assemelhando-se a um negativo fotográfico que revela todos os detalhes em cada nova encarnação do corpo físico. Em consequência, um acontecimento que ofenda voluntariamente o corpo etérico do ser humano produzirá sempre os seus efeitos terríveis, embora o espírito demore 1000 anos para se reencarnar. A estultícia mental do cientista terrícola o faz ignorar que, ao violentar o campo físico do seu orbe, está produzindo lesões em certas zonas originárias, no plano étereo-astral, e ofendendo os moldes etéricos dos reinos vegetal, mineral e animal. Assim como a bomba atômica, ao estourar no vosso mundo exterior, produz consequências, que podeis avaliar pelos sentidos humanos e pelos estragos materiais, também no lado de cá, na substância original etéreo-astral, no seu molde ou no duplo etérico original, fica perturbada a delicadeza da aglutinação radiante, que é a fonte das energias responsáveis por uma vida regular na crosta do planeta que habitais. Lesardes, portanto, os reinos da natureza e os seus moldes etéricos no invisível. É como se estragasse a emulsão do negativo da chapa fotográfica, do que resultaria saírem deformadas as cópias a serem tiradas futuramente. Como decorrência dessa imprudência insana, certos tipos de hortaliças, legumes e frutas tornar-se-ão, em breve, corrosivas para a delicadeza do sistema endócrino, e capazes de alterar o quimismo dos hormônios, favorecendo inesperados gigantismos e hipertrofias clamorosas. As alterações da cromatina seminal e a impossibilidade de os genes seguirem corretamente as linhas do biologismo humano, produzirão criaturas anômalas, sob um duplo etérico deformado. Pergunta: como poderíamos entender melhor que uma explosão atômica, no físico, repercute no plano astroetérico? Ramatiz: o átomo infinitesimal é composto de centros imponderáveis de atrações, como os íons e elétrons. No entanto, esses corpúsculos, que ainda são em quantum de matéria, possuem duplo etéricos semelhantes à sua configuração material e ainda impregnados da energia astral. Cada elétron físico possui, portanto, a perfeita contraparte etéreo-astral e que vem a ser um outro elétron num subplano eletrônico. Uma vez que o átomo material é formado pela soma de elétrons e do núcleo que, por sua vez, também possuem os seus duplo elétricos, é óbvio que há, no átomo físico, um outro átomo etérico. As moléculas físicas, como soma dos átomos etéreo-físicos, também se apresentam revestidas dos seus duplo etéricos,
E as células que se formam da composição das moléculas seguem a mesma disposição fundamental, com as suas contrapartes etéreo-físicas. Em consequência do que acima expomos, o homem físico é uma cópia, uma reprodução ou revelação exata, no mundo exterior, de um outro homem etéreo-astral, invisível, e compreende a soma de células, moléculas, átomos e elétrons fisio-etéricos. É por isso que ocorre o fenômeno que já conheceis, de muitos pacientes continuarem a sentir dores em uma perna já amputada, pois o cirurgião que amputou a parte material não pôde nem poderia amputar a perna etérica. Noutros casos, após a amputação da mão atacada pelo câncer, a energia cancerígena caminha pelo molde etérico do enfermo e, embora se façam novas e sucessivas intervenções, materializa-se novamente na sequência do braço e vai dali para diante. A bala escaldante, que penetra o cérebro ou o coração do suicida, estraçalha na mesma zona a tessitura etérica, pois que a bala material é um corpo revestido também do duplo etérico, que é a figura exata de outra bala, que prejudica o seu plano correspondente. Os reinos animal, vegetal e mineral são configurações visíveis dos mesmos reinos etéreo-astrais e que sobrevivem mesmo após a dissolução da forma material, assim como sobreexiste a perna etérica do paciente que sofreu amputação da contraparte física da mesma. Daí a razão por que a bomba atômica desata uma ação em cadeia, no plano físico e, também, uma outra que é sua perfeita reprodução, no mundo astral. Pois há outra bomba etérica explodindo no mesmo tempo em outros reinos etéricos que são, por sua vez, cópias do mundo físico. Aliás, muitos anos antes de Jesus, o profeta Isaías já previa o presente momento de alucinação e estupidez humana, com mãos das energias que foram corporificadas para o bem, quando predisse, e ficou a terra infeccionada pelos seus habitadores, porque transgrediram as leis e mudaram o direito, rompendo a aliança sempiterna. Isaías 24,5 a 6. Está clara a previsão do que vem acontecendo, quando o profeta se refere ao rompimento da aliança do homem para com o Criador, pretendendo, com as explosões da bomba atômica, violentar a matriz etérica da Terra para destruir a criação. Adiante, Isaías denuncia as consequências terríveis e as expiações kármicas que resultarão dessa ignomínia dos homens, quando profetiza, por esta coisa, a maldição devorará a terra, e pecarão os habitantes dela, e por isso enfatuar-se-ão os seus cultores, e serão deixados poucos homens. No seu dizer, os sábios enfatuar-se-ão, envaidecidos com os seus poderes atômicos, em consequência dos quais serão deixados poucos homens na Terra, na realidade, apenas 1/3 da humanidade. Pergunta: e, por causa de um grupo de cientistas ou de políticos imprudentes, toda a humanidade deverá sofrer as consequências kármicas da bomba atômica? Cremos que a maioria da humanidade repugna essa loucura dos seus dirigentes. Ramatiz: a bomba atômica é apenas um produto do espírito de guerra permanente, que existe entre os homens. É um efeito e não uma causa. Esse espírito belicoso não se revela apenas no sábio, no militar ou no político desavisado, pois estes, muitas vezes, estão dominados pelo férreo dever de salvar a sua pátria. É o conjunto humano do vosso orbe que contribui para manter latente a vida dessas energias mortíferas, criando-as como uma necessidade, devido à insegurança interior de cada país. Não importa que seja agora a bomba atômica a causar destruições, quando já o foram a dinamite, o canhão, o barco, o avião fratricida e será futuramente outra qualquer energia perigosa. O que importa, sim, é extinguir a dose de vitalidade com que cada um alimenta esse duende tenebroso, que é o espírito latente de guerra. Há tanto ódio entre os países, raças, povos, religiões, políticos, correligionários, profissões e classes, como entre vizinhos, esposos, filhos, pais e indivíduos isolados. A guerra está no próprio homem,
pois aquele que não sabe o que quer não pode estar em paz nem consigo mesmo, é um guerreiro em potencial. Se a natureza divina, superior e angélica, do homem, ainda não venceu a demoníaca, inferior e animalizada, como existir no mundo a paz que ainda não existe no indivíduo? Não havendo paz nem mesmo as vossas mesas de refeições e entre a própria família, como quereis vos considerar distantes das responsabilidades pela bomba atômica? Se pudéssemos roubar-vos a bomba atômica, vós a substituiríeis por outra arma, talvez ainda mais tenebrosa. Quereis a paz? Não a conseguireis com palavrório nem com brados estentóricos, nem tampouco por conclamações à hora certa. Segui o Cristo, Ele é que vos dará a verdadeira paz, quando aceitardes o seu reino interior, onde os tesouros não são roídos pelas traças nem corroídos pela ferrugem, e onde o homem se salva perdendo a vida. Pergunta: dissestes, há pouco, que a energia cancerígena caminha pelo molde etérico do enfermo, materializando-se em outros membros. Como se trata de um assunto palpitante para a época que atravessamos, podeis nos dizer também alguma coisa sobre o karma do câncer? Ramatiz: o assunto foge demasiadamente ao conteúdo do que foi previsto para esta obra, que pretendemos situar apenas nas fronteiras do tema o fim dos tempos. Em seguida ao término destas comunicações, iniciaremos, pelo mesmo sensitivo, uma exposição sobre a existência do câncer, com detalhes do seu engendramento kármico, mostrando os resultados benéficos que advêm para aqueles que o sofrem, relacionados com a sua libertação etéreo-astral desejada há tantos milênios. A higienização da Terra, suas futuras riquezas e suas novas condições de vida. Pergunta: como será a vida na Terra, depois de higienizada? Ramatiz: a humanidade terrena do terceiro milênio deverá ser constituída dos espíritos que forem selecionados no juízo final até o fim deste século, compreendendo as criaturas fraternas, honestas, avessas à guerra, à crueldade, à maldade, sumamente devotadas às coisas espirituais, cujo karma se apresente de modo mais favorável a permitir a vida em um mundo melhor. Em face de a Terra verticalizar-se, na próxima elevação do seu eixo dar-se-á melhor ajuste entre as suas estações, resultando disso estabilidade do clima, predominando as fases da primavera e do outono. Isso favorecerá a eliminação de resfriados, gripes, bronquites, pneumonias e todas as moléstias peculiares ao sistema respiratório, consequentes de oscilações violentas da atmosfera. Embora ainda devam manifestar-se na Terra outros tipos de enfermidades comuns ao homem, estas serão provenientes do sistema nervoso em particular, podendo ser curadas com êxito pelos processos da psicoterapia e cromoterapêutica. A humanidade do terceiro milênio, não obstante ser ainda necessitada do trabalho árduo e contínuo, poderá dedicar maior soma de tempo à arte, à ciência, à filosofia e, principalmente, ao estudo disciplinado dos ensinamentos da alta espiritualidade. Poderá controlar perfeitamente os efeitos do clima e pôr em prática extraordinários sistemas de domínio das forças da natureza. Majestosas civilizações desenvolver-se-ão nos atuais polos, gozando a plenitude de um ambiente estável e acolhedor, livre das comoções geológicas extremistas e das intempéries que surpreendem a lavoura e abatem o ânimo do trabalhador. Muitos sonhos e ideais elevados já serão possíveis de concretizar-se nesse breve porvir do vosso globo, pois, embora seja ainda um mundo imperfeito, deverá gozar das credenciais de uma esfera em vias de se tornar morada superior. Pergunta: falastes em civilização nos polos? Ramatiz: sim. Com elevação gradativa do eixo terráqueo, os atuais polos deverão ficar completamente libertos dos gelos e, até o ano 2000, aquelas regiões estarão recebendo satisfatoriamente o calor solar. O degelo já principiou, vós é que não o tendes notado. Se prestardes atenção a certos acontecimentos comprovados pela vossa ciência, vereis que ela já assinala o fato de os polos se estarem degelando. Em breve,
Os colossais icebergs serão encontrados cada vez mais distantes de suas zonas limítrofes. Os animais das regiões polares, pressentindo aquecimento, procurarão zonas mais afins aos seus tipos polares, enquanto peixes, crustáceos, aves e outros animais acostumados aos ambientes tropicais farão seu deslocamento em direção aos atuais polos, guiados pelo faro oculto de que eles serão futuras zonas temperadas. O degelo descobrirá à luz do dia as vastas regiões que se encontram refrigeradas e que conservam em seu seio vegetação luxuriante e minerais preciosos, que servirão ao homem do terceiro milênio. Grandes reservas nutritivas, de muito antes da catástrofe da Atlântida, resguardam-se debaixo do gelo, desde quando os polos não eram ainda gelados e que a Terra se situava em outras condições em relação ao seu eixo imaginário. Pergunta: como é que após o degelo poderá surgir uma vegetação luxuriante nos polos? Ramatiz: a Terra que se encontra debaixo das gigantescas camadas de gelo dos polos, cessou de produzir logo que a Terra sofreu inversão do seu eixo, quando da submersão da Grande Atlântida, há mais ou menos 27 mil anos. Mas trata-se de terra nutrida, que pôde conservar o seu humus e vitalidade em estado latente. Quando os raios solares começarem a despertar toda a energia adormecida nessa região, que é poderoso cadinho de forças telúricas, a própria erva de qualidade rasteira poderá atingir até 1 palmo de altura, e qualquer vegetal se transformará em espécie gigantesca e de contextura canuda. O carvalho, o álamo, os cedros, pinheiros, árvores frutíferas como as nogueiras, amendoeiras, as majestosas perobeiras e figueiras bravas para o lenho e para a cobertura encontrarão a magnificência de um solo ubérrimo, capaz de enfeitar a superfície dos polos qual frondosa cabeleira de vegetação gigantesca. Pergunta: fizestes referência a minerais preciosos, nos polos, porventura serão diferentes de outros que existem no restante da Terra? Ramatiz: as reservas de minerais que ainda existem para o uso da humanidade terão que ser mais valiosas do que as que se encontram em minas já perfuradas e que estão sendo exauridas há tantos séculos. Como tudo isso faz parte de um plano inteligente, destinado a fornecer recursos para a educação humana, os prepostos de Deus reservaram aos direitistas do Cristo os elementos precisos para cumprirem os seus objetivos elevados e edificarem novo mundo sobre as sólidas bases do Evangelho. Se os homens do vosso século soubessem das reservas soterradas nas regiões polares, há muito que estariam operando naquelas zonas exaurindo-as de todo o seu precioso conteúdo. Provavelmente, inúmeros conflitos e dissídios sangrentos ter-se-iam registrado por causa disso, entre os povos ambiciosos, como é peculiar à vossa humanidade. Mas a distribuição demográfica, sobre a terra, embora vos pareça uma consequência natural de os povos buscarem a sua sobrevivência, obedece sempre às diretrizes fixadas pelos sábios etnólogos siderais, que agrupam as raças em absoluta correspondência às suas idiosincrasias e deveres kármicos do futuro. Se assim não fosse, a humanidade do terceiro milênio encontraria na Terra apenas um solo árido e perturbado pela saturação radioativa, decorrente das energias atômicas a serem empregadas no conflito bélico do último terço do século entre os dois continentes mais poderosos. A justiça sideral, que concede a colheita conforme a semeadura, reservou os polos, com sua nutrição e fertilidade, para ser a esposa ataviada dos colocados à direita do Cristo. Pergunta: uma vez que a humanidade do terceiro milênio será constituída de espíritos evangelizados, não seria natural que estes se despreocupassem das riquezas do mundo físico, tornando-se lógico, portanto, o fato de a justiça sideral se preocupar com essa reserva de minerais preciosos nos polos? Ramatiz: referimos-nos ao valor intrínseco desses minerais e não à sua feição ilusória, que dá motivo à cobiça e à insânia humana. O homem atual sente-se eufórico na ingênua competição com o velho pajé, quando ostenta as fulgentes pedras preciosas nos anelões vistosos ou o rubi caríssimo no enfeite da gravata.
Ele revive assim os velhos tempos dos silvícolas, quando andava coberto de penduricalhos de ossos e das mandíbulas do guerreiro valente, devorado na festa ruidosa. Entretanto, as reservas de minerais preciosos, existentes nos polos, irão ter as mãos de criaturas de caráter muito além da média comum do vosso século, serão os alunos selecionados na escola evangélica, isto é, os simples, os pacíficos, os justos, os bons, os sinceros e os humildes, que administrarão aquelas riquezas para o bem da humanidade e não para se locupletarem com elas. Interessar-lhes-á profundamente o minério precioso como elemento de reconstrutividade industrial e aperfeiçoamento da instrumentação de precisão, assim como utilizais o diamante, a platina, a prata ou o ouro na ciência e na técnica odontológica ou cirúrgica. Os direitistas futuros já sabem, atualmente, que os enfeites dourados não concedem as dádivas da paz e da alegria, e que não há júbilo no homem sobrecarregado de joias, mas dolorosamente deformado. Sabem também que o colar de pérolas não alivia a dor da mãezinha aflita diante do cadáver do filhinho adorado. O leito de ouro é um medicamento dado a beber em cálice de prata, cravejado de diamantes, não alivia o corpo massacrado nem apaga o sofrimento do câncer no estômago. Nenhum brilhante refulgente evita a deterioração da carne do leproso, assim como a vivenda recamada de mármore caríssimo, ou a tapetada de veludo luxuoso, não consegue abrandar o ódio entre os esposos adversos ou diminuir o sofrimento moral causado pelos filhos delinquentes. As reservas de materiais preciosos para os futuros habitantes da Terra, no terceiro milênio, significam recursos destinados ao labor útil e ao progresso da escola terráquea, que será graciada com a promoção para um curso de metalismo, na matéria. A riqueza baseada na preciosidade do reino mineral é uma convenção temporária, pois se a crosta do vosso mundo fosse toda formada de ouro e prata, continuaríeis a vos matar em guerras fratricidas se em alguns pontos do globo surgissem pequenos poços de lama que vos produzissem alfaces ou cenouras. É provável mesmo que recolhesseis a lama em ânforas douradas ou em formosos escrinos refulgentes, porque o lodo seria então o padrão financeiro do vosso mundo, que ostentaríeis nos dedos ou nos pulsos. Pergunta: a higienização da terra e a deliberação do alto no sentido de melhorar o seu clima, para a redução das enfermidades, deixa-nos a ideia de que a felicidade vai ser qualidade intrínseca do mundo físico. Não será assim. A nossa principal tendência espiritual não deveria ser no sentido de nos libertarmos da matéria, em lugar de pensar em felicidade neste mundo. Ramatiz: a criança não deve abandonar o curso primário, antes que tenha aprendido as primeiras letras. O estudante criterioso não deixa o seu ginásio, nem o acadêmico a sua faculdade, antes de conhecer perfeitamente as matérias que lhe servirão de base para o exercício da futura profissão na sociedade. E esse aprendizado se faz por escalas, cada vez mais estéticas e progressistas. Há profunda diferença entre o ambiente do curso primário, da palmatória, e o da academia, onde os jovens alunos trocam ideias com os seus professores. É óbvio que a cartilha do mestre-escola não serve para explicar a fisiologia do corpo ou a origem do direito humano. O padrão pedagógico e a estatura orientadora do catedrático modificam-se em conformidade com o ambiente e o alcance intelectual dos alunos. Mas, embora os discípulos tenham por exclusivo objetivo libertar-se da escola e expandir a sua capacidade no meio profano, não pensam em fugir dela, mas sim na compreensão exata das lições que lhes são ministradas sob graduação cada vez mais alta. A Terra, portanto, significa o curso primário que até o momento vos tem servido para o aprendizado do alfabeto celestial. No entanto, ao ser promovida para a função superior, exige novo programa didático mais harmonioso e artístico, para atender aos discípulos aprovados no exame do juízo final e que, após o diploma de bondade e amor, buscam aperfeiçoar-se no curso do desenvolvimento da vontade para as tarefas criadoras do porvir. Pergunta: estranhamos, no entanto,
Que para esses escolhidos, que obtêm uma nota evangélica razoável, seja designado um mundo em ruínas, como será a terra, onde deverão recomeçar todas as lições já aprendidas. Se os esquerdistas irão para um orbe primitivo, não deveriam os direitistas ir para um orbe adiantado, como prêmio ao seu adiantamento. Ramatiz, repetimos-vos, a libertação do estudante não consiste na fuga deliberada, mas no bom aprendizado da lição bem estudada. O planeta primitivo significa um mundo retificador para os exilados, visto que deverão despertar as suas consciências da hipnose inferior. A Terra será um cenário abalado e desconfortante, porém capaz de ser rapidamente reconstruído em melhores condições, porque os seus habitantes estarão despertos e na plenitude de suas faculdades para agirem sob o critério elevado dos seus objetivos. Na qualidade de direitistas e sob a inspiração direta dos planos espirituais, hão de modelar o ambiente terráqueo ao seu gosto e a seu modo, dando desenvolvimento e aplicação às lições teóricas do aprendizado primário. A reconstrução do cenário terrícola ser-lhes-á de extraordinária oportunidade para exteriorização de suas próprias edificações interiores, pois haverá desde o chão para lavrar, o santuário para erguer ou as longas vias para remodelar. A reconstrução da terra não consistirá apenas na varredura dos detritos deixados pelo vandalismo dos esquerdistas, no furor dos conflitos belicosos, mas, principalmente, em plasmar na forma do mundo material aquilo que lhes vivia anteriormente na alma, mas que a confusão humana não os deixava realizar. Os novos habitantes da Terra hão de aplicar o conhecimento anterior na edificação da nova escola, sem abandoná-la antes do entendimento completo. Tereis que conhecer profundamente os mínimos detalhes do mundo das formas. Ele não foi constituído para que o curseis apressadamente, olvidando a profundidade criativa dos reinos da natureza, que são viveiros assombrosos de energia e de vida. É preciso não esquecerdes de que Jesus, antes de receber o galardão de entidade governadora no cosmo, aprendeu rigorosamente a sua lição sideral no mundo, quando de suas anteriores romagens planetárias, procedendo como aluno criterioso, que só abandona a escola depois do que incorpora com exatidão todo o conteúdo do aprendizado. O espírito deve desenvolver a sua capacidade de criar, para poder cumprir as diretrizes do alto, que poderá ele edificar-se se mantiver febrilmente na ansiedade de libertar-se, antes de saber. Pergunta: por que motivo se faz necessária tamanha revolução na Terra? Ramatiz: o acúmulo de resíduos e da substância mental deprimente, originado do desequilíbrio das paixões humanas ou da inversão dos valores espirituais, afeta a aura astroetérica do orbe e chega a produzir modificações perigosas à sanidade corporal, ao reino vegetal e mesmo aos alimentos e líquidos, ocasionando enfermidades estranhas e envenenando, pouco a pouco, a vida no mundo. E a Terra já principia a exalar magnetismo deteriorado. É preciso, portanto, que se processe a necessária limpeza tantas vezes processada em outros planetas que se encontravam nas atuais condições terráqueas. Essa aura magnética corrompida já se estende além dos limites da precisa segurança etérica, e transmite influências perniciosas aos mundos adjacentes, que as registram na forma de malignidade astrológica. Daí a necessidade da limpeza da Terra pela técnica sideral, que providencia então a absorção dos fluidos opressores por outro orbe mais primitivo. Pergunta: de que modo se acumulam na Terra essas substâncias deletérias? Ramatiz: esse acúmulo nocivo é produzido pelo desregramento mental das criaturas, cada vez mais insaciáveis nas suas paixões e na realização de objetivos daninhos à harmonia da vida e à educação do sentimento. O homem desenvolveu demasiadamente o intelecto, descuidando-se de purificar o seu sentimento, tornou-se um sábio perigoso, antes de se transformar num homem bom. Abandonando o raciocínio equilibrado, sereno e construtivo, tornou-se um instrumento vivo de guerra, a produzir verdadeiros bombardeios mentais, na forma de cólera, irritação,
crueldades, violências, e ciúme, orgulho, perfídia e perversão moral. Devido a esse modo brutal de pensar e agir, a atmosfera da Terra está invadida por verdadeiras armas psíquicas, que detonam explosivos mentais e perturbam o eterismo que envolve a consciência etereoastral do orbe. É um contínuo metralhar pernicioso, um dardejar de raios fulminantes e nocivos, criando inextricável floresta de sagaços viscosos, formada pelos detritos produzidos pelos pensamentos impuros. Pergunta: a limpeza ou higienização da Terra deve ser processada implacavelmente por um outro astro? Não poderia ser efetuada sem necessidade de tal acontecimento. Ramatiz: sob os nossos conhecimentos espirituais adquiridos na tradição de milênios, só encontramos dois aspectos para neles situar o fenômeno. Toda ação anticrística produz emanações deletérias no homem e no seu orbe. Toda ação crística produz fluidos sedativos, benéficos e saudáveis. Eis o dilema: ser crístico ou anticrístico. A carga deletéria que interpenetra o vosso globo, na forma de emanação mental destrutiva, viscosa e asfixiante, como produto de uma atitude anticrística durante muitos milênios, sendo energia de baixa voltagem mental, gerada pelos transformadores humanos, ficaria permanentemente ativa e aprisionada entre as fronteiras da aura terráquea e não poderia ser reabsorvida pelo globo físico, assim como o pântano não reabsorve as suas emanações e a flor não reintegra o seu perfume. Não há possibilidade de dissolvê-la no espaço ou mesmo no sistema solar, ante a implacabilidade da lei de que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O recurso indicado, portanto, pela técnica sideral, é o mesmo que já foi previsto no projeto do atual grande plano em consecução, qual seja o da passagem de um astro absorvente, espécie de aspirador magnético planetário que, a exemplo de uma esponja higienizadora, sugará certa porcentagem de substância deletéria existente sobre a Terra. Pergunta: desde que esse astro intruso não limpa completamente a aura da Terra, como já nos informastes, pois que a limpeza total só se concluirá no século 25, desejaríamos saber se não haverá outro orbe, nas mesmas condições do planeta intruso, para efetuar o resto da limpeza. Ramatiz: não vos esqueçais da classificação que vos demos de transformadores humanos. Aqueles que transformaram as energias naturais e a substância mental virgem da Terra em magnetismo viscoso e deletério, exigindo essa limpeza tão exótica por parte do astro intruso, também poderão transformá-las em fluido aciado e benéfico, se transformarem em criaturas cristificadas. Desde que os pensamentos desregrados produzem efeitos deletérios, é óbvio que os bons pensamentos hão de purificar o ambiente com fluidos benéficos. Os habitantes do terceiro milênio, como pacíficos, mansos de coração e adeptos exclusivos do bem, com pensamentos e sentimentos superiores aos da maioria atual da vossa humanidade, devido ao seu conteúdo mental evangelizado, hão de remover gradativamente o resto do magnetismo deletério do vosso mundo, que deverá estar mais aliviado em sua carga, pela atração do astro intruso. Em lugar de transformarem substâncias mentais de alta para baixa voltagem psíquica, como ocorre no presente, os futuros moradores da Terra serão verdadeiros purificadores humanos da carga magnética nociva e restante ainda no ambiente. E até o meado do terceiro milênio o ambiente terrestre deverá ficar completamente saneado, graças à sua humanidade, constituída de almas de um porte espiritual superior. Pergunta: mas, se como dissestes certa vez, o pântano não reabsorve a sua própria emanação, de que modo a humanidade futura poderá reabsorver no orbe físico esse magnetismo deletério? Ramatiz: repetimos-vos, atualmente transformar substância mental virgem em deletéria, porque sois verdadeiros transformadores vivos desregrados, mas, no porvir, os homens hão de fazer exatamente o contrário, isto é, absorverão a energia perniciosa ainda restante e,
graças à sua disposição crística, a sublimarão em forças benéficas. O meio, então, tornar-se-á saudável, pela contínua drenagem através da atitude permanente de alta vibração, que será um potencial de segurança espiritual. Pergunta: então, não poderia ocorrer o mesmo atualmente, com a humanidade, e dispensar-se a passagem do astro intruso? Ramatiz: não há dúvida a esse respeito. Possuís o recurso sublime na intimidade do vosso espírito, capaz de substituir o conteúdo psíquico corrompido no seio do orbe por fluidos sedativos e higiênicos. No entanto, não é a nós, mas a vós próprios que cabe responder por que motivo assim não o fazeis. Porque preferis o ódio, a raiva, a impiedade, a hipocrisia, a luxúria, o orgulho, o comodismo e a brutalidade aos princípios purificadores do Evangelho de Jesus. Quase 3 bilhões de almas reencarnadas, e 10 bilhões, deste lado, ainda se afinizam perfeitamente com a aura corrosiva e selvagem do astro intruso e, no decorrer dos últimos 50 anos que restam para o término do atual século, mais intensa será essa simpatia nociva. Impossível aguardardes uma evangelização instantânea nestes últimos anos, pois isso contrariaria a própria presciência sideral, que não vos classifica de pecadores, mas de maturos em espírito. É claro que a cristificação, ou seja, a terapêutica que Jesus vos deu pelo seu Evangelho, faria reabsorver os fluidos nocivos que foram gerados nos milênios de invigilância espiritual, e extinguir-se a necessidade da passagem do planeta higienizador. É de senso comum que, enquanto o homem absorve o oxigênio puro e o devolve na forma tóxica de anidrido carbônico, a vegetação, a grande amiga dos seres vivos, favorece a vida física no sacrifício de sua inversão respiratória ao aurir anidrido carbônico e libertar o oxigênio. O processo é o mesmo quanto a respiração mental deletéria da humanidade terrícola, que absorve avidamente as energias virgens e as devolve empestadas. Em consequência, terá que imitar o processo dos vegetais e inverter esse mecanismo respiratório mental, cumprindo-lhe, agora, absorver anidrido mental, pestilento, que produziu sob a coação das paixões desregradas, para, através da dor e do sofrimento acerbo, devolvê-lo ao meio, devidamente purificado. Pergunta: qual o benefício que logrará o nosso mundo material com o afastamento das criaturas más, tendo em vista que o plano invisível que o cerca continuará, talvez, a ser ajuntamento de espíritos atrasados e perturbadores? Ramatiz: os reencarnados são a ponte viva, o elo vital que serve de base para a ação diabólica do invisível sobre o mundo carnal. A imigração dos esquerdistas para o outro orbe inferior neutralizará a grande parte da ação das trevas, pois que as futuras reencarnações serão selecionadas, diminuindo na vida física a cota de criaturas receptivas às sugestões inferiores dos espíritos diabólicos. Enfraquecer-se-á, também, o ânimo daqueles que no espaço ainda tentarem o fascínio do astral e o comando da matéria. Reduzir-se-á, então, o êxito das operações obsessoras sobre os reencarnados, ante a dificuldade de uma sintonização favorável. Pergunta: essa higienização da Terra não poderia ser feita gradativamente, dispensando o processo extemporâneo de juízo final e a passagem de um astro purificador? Ramatiz: a técnica sideral e tradicional da evolução das humanidades reencarnadas é uma só: reduzir sempre o magnetismo corrompido, quando satura o meio ambiente físico, a fim de que o estado de saturação não extermine as condições apropriadas para o intercâmbio com a consciência angélica invisível. Obviamente, em seguida a remoção do fluido nocivo do meio, há que remover, também, os seus agentes, que a tradição evangélica situa como os lobos, o joio, os maus ou esquerdistas do Cristo. Pergunta: mas, após a higienização, não poderiam todas as almas continuar na Terra, sujeitas a uma disciplina e um aprendizado exercidos por criaturas de caráter superior, como serão os futuros habitantes do nosso globo?
Ramatiz, se as almas corrompidas permanecessem no mesmo orbe onde produzem magnetismo deletério, em pouco tempo mesmo o ambiente estaria novamente saturado de carga idêntica anteriormente eliminada. Seria apenas um recurso bem ao nível da precariedade da inteligência humana, que contemporiza mas não soluciona os seus problemas. A lei suprema sabe como garantir as bases definitivas para a harmonia planetária e a ascensão humana. A higienização completa do ambiente planetário e de sua coletividade assemelhar-se às purificações locais que se registram sob a figura dos fenômenos epidêmicos, erupções vulcânicas, tufões ou terremotos, como ocorreu em Sodoma, Gomorra, Babilônia e Pompeia. Em determinadas ocasiões, a técnica sideral emprega processos cujas finalidades desconheceis. Mesmo o fogo indomável dos incêndios é muitas vezes coordenado para a limpeza de uma rua, de um subúrbio ou vilarejo cujo astral se encontra corrompido por substâncias mefíticas mentais e tóxicas para a vida psíquica. Não tendes visto, por vezes, que o fogo devora quarteirões de cortiços ou agrupamentos infectos e que, ao mesmo tempo que a lei kármica atinge os seus infelizes moradores, em breve se erguem ali edificações novas e limpas, requerendo inquilinos mais higiênicos. Quantas vezes os desvãos tristes dos velhos casarões são apenas ambientes onde germinam ideias fúnebres, proliferam pessimismos incontroláveis e vivem criaturas compungidas, em atmosfera prenhe de gemidos, de queixas, rebeldias e temores. Subitamente, o raio benéfico rompe as cortinas desses fluidos densos. Doutra feita, o fogo abençoado dissolve a substância infecta e, em breve, o ambiente extensamente sombrio e fúnebre, até mesmo nas redondezas, transforma-se em clima arejado sob o qual se ergue outra morada sadia, enquanto os vermes mentais buscam outras zonas mais simpáticas. Não vos será difícil distinguir a enorme diferença que existe entre a atmosfera nauseante e pungente do matadouro, que é estigmatizado pela impiedade e pela angústia dos animais sacrificados, e o ambiente repousante, limpo e protetor, da igreja. O vosso mundo também não passa de uma atmosfera produzida pelo vosso modo de pensar, agir e sentir. Desde que um aposento afetado pela enfermidade contagiosa exige a profilaxia da creolina ou do formol, por que motivo a enfermidade moral da vossa humanidade não há de reclamar um cauterizante magnético ou uma profilaxia espiritual? Só um espírito de contradição para com a ideia sideral da vida superior é que poderia fazer-vos pensar o contrário. Pergunta. Supondo que não fosse possível dissipar a saturação causada pelo magnetismo deletério da Terra, quais seriam as mais prováveis consequências disso? Ramatiz, cremos que, em face do acúmulo exagerado da substância mental empestada, o reino das trevas não tardaria em dominar quase todo o vosso mundo, no prazo máximo de 1 milênio. Ele evocaria as épocas atrozes da Atlântida, da Lemúria, Fenícia, Tiro, Sidom, e o culto dos hititas, quando as almas monstruosas e livres, no além, se reuniam ali em cultos abomináveis, exigindo dos terrícolas as práticas e os sacrifícios sangrentos das crianças e virgens, que eram atiradas aos estômagos de ferro em brasa dos ídolos fumegantes de Baal e Moloche. As mais abjetas imposições desses espíritos anormais se impunham aos seus sacerdotes devassos e perversos, que na terra lhes serviam de instrumentos dóceis e providenciavam o tônus vital do sangue humano para a insaciabilidade das trevas. Sob a saturação completa do magnetismo corrompido, do vosso mundo, as almas demoníacas se apossariam completamente do sistema nervoso da humanidade terrícola e a transformariam em infeliz fantoche sem vontade própria, hipnotizada sob a exclusiva ação diabólica e intercambiando as satisfações mais impuras. O Cristo, como arcanjo planetário da Terra, não lograria o sucesso previsto da sua segunda vinda no terceiro milênio, em face da aura infeccionada pela substância mental ignóbil e superativa no intercâmbio com o corrompido invisível. Os dirigentes das trevas dominariam facilmente o vosso mundo,
A abominação seria incessante entre encarnados e desencarnados, na mais degradante troca de paixões pervertidas. Os espíritos atrasados desceriam à matéria só para saciar-se na carne desvirtuada, enquanto que os falecidos tomar-lhes-iam imediatamente os lugares no além, para a mesma compensação viciosa. Aqui, magotes de criaturas estigmatizadas, na figura de verdadeiros canecos vivos, dariam de beber aos viciados alcoólicos sem o corpo físico. Ali, seres vencidos pela luxúria e libidinosidade tornar-se-iam verdadeiros prolongamentos vivos da sensação pervertida das sombras no mundo físico. Acolá, fantoches aparvalhados, na mais submissa escravidão a espíritos maldosos, seriam instrumentos de vingança e desforra na prática estúpida dos mais nefandos crimes e abjeções. Podereis avaliar quão dantesco seria o império das trevas sobre a vossa humanidade, se refletirdes somente nos casos isolados que já tendes conhecido em vosso meio. Quantos mendigos, ou fidalgos mesmo, escravos da cachaça ou do uísque, não passam de pervertidos vasilhames vivos dos espertos obsessores que daqui lhes comandam a vontade debilitada pelo alcoolismo. Inúmeros homens, distanciados das regras de uma vida sã, convertem-se em verdadeiros focos de sensações ignóbeis. Outros, que nada mais são do que médiuns descontrolados, incapazes da terapêutica da humildade, do amor e da tolerância, findam os seus dias no cárcere da matéria, após terem servido como inconscientes punhais ou pistolas vivas para vinganças solenes das sombras. O meio deletério, sem recurso de higienização, seria a magnífica ponte para a semeadura tenebrosa dos rebeldes contra a luz do Senhor. Nasceria então, entre vós e as fontes do mal, uma agitada escada de Jacó, em sentido subversivo, ante a facilidade do meio viscoso, denso e pétreo, que culminaria no mais abominável círculo vicioso, bestial e satânico. A terra seria a ampliação de Sodoma ou Gomorra, na mais pungente soma de apetites luxuriosos e cínicos, que terminariam subvertendo até as consciências ansiosas de se libertarem do veneno letal do meio. Em face desse astral impermeável às providências angélicas, a humanidade terminaria dementada pelo desregramento completo, a exigir a regimentação tal de recursos siderais de operação no cosmo, que não mais compensaria o seu despertamento consciencial. Ela seria composta de espíritos petrificados na sua consciência pelo excesso de aviltamento. Pergunta: em face de esse assunto vir a provocar, naturalmente, considerações de ordem doutrinária, poderíeis apontar-nos alguma obra espírita, de confiança, que corrobore vossa afirmação quanto a esses espíritos que ficariam petrificados na sua consciência, pelo excesso de aviltamento? Ramatiz. Recomendamos a leitura atenciosa do capítulo 22, Os que Dormem, da obra Os Mensageiros, de autoria da entidade André Luiz. Destacamos, no entanto, para vossa breve noção, o que consta das páginas 120 e 121, quando o instrutor assim fala: muitos penetram nessas regiões de serviço como embriões da vida, na câmara da natureza sempre divina. Um amigo nosso costuma designá-los por feitos da espiritualidade. Entretanto, a meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial. Trata-se de almas que, embora tivessem vivido a existência comum no vosso mundo, petrificaram as suas consciências nas concepções negativistas, porque preferiram a rigidez ao entendimento. O aviltamento nos excessos da animalidade e no círculo absoluto do dessegramento, que mencionamos na hipótese da saturação deletéria da Terra, também petrifica o delicado mecanismo de pensar e ser, criando outros tipos de irmãos dementados, ou múmias, também mencionados na obra em apreço. Pergunta: as entidades superiores, do além, não contariam, porventura, com recursos eficientes para susterem a degradação? Esse aviltamento completo não seria uma retrogradação, que contraria os princípios básicos do espiritismo? Ramatiz.
Estamos apenas tecendo considerações sobre a hipótese que vós mesmos levantastes quanto à impossibilidade de se higienizar o astral da Terra. Na realidade, não existe nenhuma surpresa ou deficiência para o comando sideral, porquanto Deus, que edificou o cosmo e criou os espíritos, possui todos os recursos possíveis para a consecução exata dos seus planos educativos. Não vos preocupeis. Deus fez o mais difícil e, consequentemente, ser-lhe-ia mais fácil corrigir os pequenos desmandos de um microcosmo como é a Terra. O engenheiro que edifica o arranha-céu não encontra nenhuma impossibilidade quando precisa eliminar alguma nódoa superficial nas paredes ou no piso encerado. A engrenagem cósmica movimenta-se sob rigorosa e disciplinada pulsação, o seu ritmo é perfeito. Não cai um só fio de cabelo das vossas cabeças, sem que Deus o saiba, diz o Evangelho. A ideia da retrogradação do espírito, vós a confundis com as modificações que ocorrem nos veículos intermediários de sua ação, nos vários planos de aprendizado sideral. O espírito palpita integralmente atrás de todas as consciências humanas, é o próprio Criador, o eterno existir e que não retrograda, porque o perfeito não evolui. O homem é uma consciência à parte, mas acumula no tempo aquilo que o próprio Pai possui no seu eterno existir. Jesus mesmo faz diversas observações a esse respeito, quando afirma: eu e meu Pai somos um só e, adiante, o reino de Deus está em vós. Esta verdade também se comprova no Gênesis, quando conceitua que o homem foi feito à imagem de Deus. Comumente o espírito humano guarda um potencial maligno que, exposto à luz do dia, parece representar retrogradação. Apesar da hipótese de uma degradação completa do vosso mundo, Francisco de Assis, Santa Teresinha e incontestavelmente Jesus, sempre sobreviveriam a tal saturação demoníaca. O desregramento a ser produzido pela vossa humanidade não seria verdadeiramente retrogradação, mas apenas uma revelação do potencial interior já existente no homem. Pergunta: como poderíamos entender essa revelação, em lugar de retrogradação? Ramatiz: na verdade, o que o espírito apresenta ao mundo exterior é tão somente aquilo que já possui interiormente, os recalques, paixões, complexos ou ansiedades mórbidas, que atuam no subjetivismo da memória etérica, transferem-se para o mundo material, como se fossem revelados por um negativo psíquico. Um alcoólatra em potencial só refreia sua ansiedade desregrada pelo temor de ofender os preconceitos da sociedade, da família ou mesmo devido a qualquer temor religioso. No entanto, se desapegar da família, ou se vencer o temor do dogma, ou se colocar entre companheiros respeitáveis, mas habituados ao vício elegante, não tardará em se desbragar completamente. Não se pode considerar a oportunidade para a materialização do vício em potencial como sendo a própria causa responsável pelo fato vindo a público. As algemas convencionais rompem-se pela força dos apelos e das afinidades do meio. Este é apenas o revelador do potencial desregrado, que ainda predomina no âmago do espírito defeituoso. Do mesmo modo, na hipótese de um domínio completo dos espíritos das trevas sobre a Terra, o clima corrompido é que funcionaria como ponte condutora, para o exterior, do desregramento coletivo adormecido sob as cinzas das convenções humanas. Deveis conhecer inúmeros indivíduos que, após longos anos de vida pacífica e regrada, cometem crimes abomináveis, por vingança ou irascibilidade. Outros, respeitáveis e honestos, rompem as fronteiras da moral comum e se desregram sob uma sedução irresistível. Essa evasão do que já lhes dormitava potencialmente no fundo da alma não deve ser considerada como retrogradação, pois não é possível materializar em fatos degradantes aquilo que não tem apoio em causas iguais. Os próprios espíritos das trevas, aos quais se atribui a culpa de uma parte da degradação humana, são intrinsecamente inofensivos. Eles só podem atear fogo onde há combustível em potencial. Pergunta: essa afirmação de que os diabólicos são inofensivos assusta-nos bastante,
Porquanto a ética espiritual parece exorbitar, então, de sua lógica natural. Que dizeis? Rematis, quando acendeis a gasolina em vasilhame, credes porventura que o fósforo que realizou o feito é ofensivo ou diabólico? Usai-o para que se ateie fogo na água pura e vereis quão inofensivo é o temido